E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, que eu coloquei o tema, eu gosto sempre de colocar um tema. Eu coloquei o tema, o assunto mais importante de todos. O assunto que eu vou falar hoje, querido, é o assunto mais importante de todos. E aí começa a pensar, né? Cada um pensa uma coisa, qual será o assunto mais importante de todos? Né? Talvez para cada um possa ter uma relevância, um tipo de assunto. Né? As coisas do nosso interesse geralmente são mais importantes de serem faladas. Um assunto numa roda, geralmente numa roda nós temos intenção de falar sobre aquilo que é mais importante para a gente. Num culto, a gente quer ir para um culto e ouvir uma palavra, aquilo que é o mais importante para a gente viver novidade de vida, viver alguma coisa nova em Deus. E o assunto mais importante de todos, querido, que eu preciso falar hoje, que Deus colocou no meu coração para falar hoje, é sobre a volta de Jesus. Esse assunto é o assunto mais importante de todos, é a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Alguém pode ter pensado assim, poxa, o assunto mais importante é a salvação, é a nova vida em Cristo. Sim. Agora, essa nova vida em Cristo, se eu e você nós nos distrairmos, e a gente não pensar sobre a volta de Jesus, a gente distraído pode falhar e ficar para trás. Por que esse assunto é o assunto mais importante de tudo? Por que eu considero o assunto da volta de Jesus ser o mais importante de todos? Porque todos os outros assuntos vão se tornar secundários, porque na nossa vida, nós que temos conhecido Cristo, temos ouvido falar de Cristo, nós que temos comunhão com Cristo, ou precisamos cada dia mais aumentar, você que está sendo alcançado por essa palavra, seja aqui presencialmente, ou seja através da tecnologia, esse assunto ele precisa ter uma relevância na sua vida, precisa ter uma relevância nas suas escolhas, em aquilo que você vai pensar, vai fazer. Por que esse assunto ele é o assunto mais importante de todos? Porque quem vive sem pensar na volta de Jesus, vive uma vida sem sentido. Eu vou repetir, quem vive uma vida sem pensar na volta de Jesus, vive uma vida sem propósito, vive uma vida sem causa, vive uma vida sem razão de viver. Quando a pessoa não tem uma boa motivação, uma motivação relevante para viver, ela perde o sentido de viver. E como eu já disse em outra pregação, quando a pessoa ela perde o sentido de viver, viver ou morrer dá no mesmo, ou viver e matar também dá no mesmo. Matar ou morrer também dá no mesmo. Esse assunto ele é o mais importante de tudo, porque quando a pessoa ela vive sem propósito, sem pensar na volta de Jesus, a vida realmente não vai fazendo sentido, inclusive fazendo parte da igreja. Eu não coloquei aqui sendo cristão, porque quando você é cristão de verdade, eu e você, nós representamos Cristo de verdade, de fato nós cumprimos o que ele falou e a gente está vivendo uma vida considerando a volta de Jesus. Então, por isso que eu não disse sendo cristão. Eu disse mesmo fazendo parte da igreja. Mesmo frequentando uma igreja, frequentando uma instituição religiosa. Porque, às vezes, a pessoa se envolve na rotina da igreja, se envolve no sistema da igreja, com 50 ministérios na igreja, até mesmo a dizimista, é ofertante, mas não se envolve com o assunto volta de Jesus. E quando a pessoa ela se distrai, ela não está vivendo uma vida tornando a volta de Jesus relevante, ela perde o foco na sua própria vida. Porque, queridos, não dá para a gente se desconectar de que para a volta de Jesus vai ter um critério para ele levar a noiva dele. Eu quero compartilhar apenas um versículo com vocês, e está lá em Mateus 25, 13, se você puder abrir aí. Mateus 25, 13, bem objetivo. Mateus 25, 13 diz assim: portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Vou repetir, portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Esse vigiai, ele está falando de um sentinela, está falando de ficar atento. Ele fala de um sentinela que toma conta, né, da torre, toma conta como um atalaia, como um vigia, como um sentinela, e toma conta para não ser invadido pelo inimigo.
E Jesus, nesse capítulo, no capítulo anterior e na continuação, né, desse capítulo, no próximo também, ele está falando das coisas do fim dos tempos. Ele está falando, ele está chamando a atenção de quem ele vai levar, quem vai subir, quem vai estar com ele e quem não vai estar. Quando Jesus está dando essa instrução, ele está fazendo a comparação com 10 virgens, com 10 mulheres, que 10 eram prudentes e 10 elas não se tornaram prudentes. Então, quando veio o encontro do noivo, os noivos levaram as 5 que eram prudentes e o noivo não levou, os noivos não levaram as 5 que eram imprudentes, que não estavam prontas para o encontro com o noivo. Ele está chamando a nossa atenção, querido, porque se a gente não estiver atento com isso, nós não estivermos pensando na salvação, no retorno de Jesus, pode ter certeza, a gente vai se ocupar com outra coisa. A gente vai se ocupar com o trabalho, com o futuro dos filhos, com a vida financeira, e que tem que trabalhar mais, e que tem que administrar, tem que arrumar uma outra renda, e tem que fazer não sei o quê, e o tempo está passando, e vai se preocupar com as crises, com as complexidades, com as dificuldades do casamento, ou então se a vida está sendo uma vida de muita vitória, de muita conquista no nível humano, vai estar celebrando bastante, glória a Deus, aleluia por isso, mas se a gente não estiver vigiando, vivendo um estilo de vida, querido, a vigilância, ela precisa ser um estilo de vida. A vigilância, ela precisa ser um estilo de vida. A vigilância não é de vez em quando. Não é de vez em quando eu vou me atentar com a volta de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque, e se fosse agora? Se eu não me preocupar com a vigilância, se não me preocupar com a volta de Jesus, não vai fazer sentido. Só que tem um outro detalhe. Quem vive feliz, pensando na volta de Jesus, a vida já está fazendo sentido. Do jeito que eu disse, a parte negativa, do jeito que eu falei, que quem vive uma vida sem pensar na volta de Jesus, sem pensar na relevância, na importância, e se eu estou pronto ou não hoje para subir com ele, e a vida não faz sentido, o oposto também é verdadeiro. Quando eu estou vivendo um estilo de vida, pensando, não sofrendo, mas pensando, considerando sobre a volta de Jesus, estando preparado para essa volta a qualquer momento, e ele está dizendo que ninguém sabe a hora, até mesmo o Filho, nem os anjos, nem mesmo o Filho sabe da volta, só o Pai, só o Deus Pai sabe, e a hora ele vai dar o comando, e quando for, a Bíblia fala que vai ser como um ladrão, a Bíblia fala que vai ser de repente, vai ser num piscar de olhos, vai ser rápido demais. E é interessante que tanto em espanhol quanto em inglês, a palavra arrebatamento, elas remetem ao sequestro, ao rapto. Ao rapto. Então ninguém que vai ser sequestrado é avisado. De tarde, 3h14 da tarde, eu vou passar aí e vou te sequestrar, tá bom? Ninguém avisa que vai ser um negócio, é um bote. É como uma cobra. Sequestrou e foi. E com a volta de Jesus também vai ser assim. Então é lindo demais, é prazeroso demais, é gratificante demais, é empoderador, enche de esperança viver uma vida onde você já sabe, primeiro, que você está vivendo um estilo de vida que você está salvo. Você está aprovado pelo Senhor, você está vivendo sendo justiça de Deus, os seus pecados estão perdoados e você está vivendo esse estilo de vida onde você já não tem mais aprisionamento com o pecado, você não tem mais vínculo com o pecado. Cada vez que você peca, você confessa, deixa, alcança misericórdia e você está limpo novamente, você está aprovado diante do Senhor. Então você vive uma vida em paz, sem culpa, sem acusação, dizendo, você fez isso, você não é digno de se apresentar. Porque quem vive sendo justiça de Deus, justificado pelo sangue do Cordeiro, já sabe que não tem mais culpa. Já sabe que o diabo não tem mais do que acusar, do que culpar, porque a Bíblia fala que a cédula da minha dívida já foi encravada na cruz, eu não devo mais nada. Eu não devo para o mundo espiritual, eu não devo para Deus, eu não tenho pacto com o diabo. Amém, queridos? Amém? Você também. A cédula da sua dívida já foi encravada. Vai ter gente que toma posse e vive uma vida em paz, sem culpa. Vai ter gente que vai estar o tempo todo carregando o peso da culpa de um pecado que já foi confessado e não está cometendo mais, porque o diabo ele trabalha com barulho. E querido, uma coisa que o diabo tem feito nos últimos dias é barulho. É barulho de culpa, é barulho de acusação, é barulho tentando tornar o indivíduo indigno do perdão de Deus, como se eu e você fôssemos capazes de nos tornarmos dignos diante do Senhor para que Ele nos pudesse perdoar. Então o diabo ele tem feito barulho tentando convencer homens e mulheres sérios de que você não tem condições, o que você fez não tem perdão. Ou não, você tem que continuar pedindo perdão.
O que você fez, não, isso foi, não é assim. O que você fez, não dá para você ter acesso a Deus com tanta liberdade. O diabo ele vem tentando fazer o barulho para confundir a mente de pessoas, para não terem um relacionamento de intimidade e proximidade. Porque a sensação, o entendimento de que eu ainda estou devendo alguma coisa para Deus, que eu ainda não fui perdoado, mesmo dando pedido perdão, eu tenho que continuar pedindo perdão, faz com que eu não tenha acesso. Faz com que eu não ore ao Senhor com liberdade. Faz com que eu não ore ao Senhor crendo, acreditando que Ele está me perdoando ou já me perdoou. Isso faz com que eu acabe vendo Deus ainda longe de mim. Parece que eu ainda estou orando para um Deus muito distante. Quando eu estou vivendo um estilo de vida com culpa, com peso ou até mesmo em pecado, é como se Deus estivesse muito longe por causa da minha culpa, do meu pecado, e a minha oração não está nem conseguindo chegar até Ele. Agora, a coisa linda que o Salmo 66, 20 diz, que bendito seja Deus, que não se afasta de mim e não aparta de mim a sua graça. Olha que coisa linda, querido. Eu e você estamos à distância, pode estar podre, pode estar em pecado, você pode ter acabado de cometer um pecado agora, um pecado mais cabuloso do que você possa considerar mais cabuloso, né? Porque para Deus pecado é pecado, Deus não filtra pecado, pecadinho, pecadão, né? Então, só naquela musiquinha de criança que tem pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Agora, quando eu e você, nós temos essa convicção que uma vez nós confessamos, nós deixamos, nós já somos perdoados, faz com que eu tenha total acesso e liberdade para falar com Deus nessa proximidade que o Salmo 66, 20 está falando. Bendito seja Deus que não rejeita a minha oração e nem aparta de mim a sua graça. Estou corrigindo o versículo porque eu tinha falado diferente. Bendito seja Deus que não rejeita a minha oração e não aparta de mim a sua graça. Então a oração, ela gera conexão plena e total com Deus. Deus, ele por causa da graça, ele não rejeita a minha oração. E quando a minha oração é uma oração de confissão, abrindo mão do pecado para que eu realmente esteja apresentável, para a hora que ele voltar, a hora que ele vier para buscar a sua noiva, e a noiva é a igreja é imaculada, a igreja que está pronta, adornada, organizada, pronta, não está presa com as coisas aqui do pecado, do mundo, não está alienada com as coisas do mundo, e eu e você somos igreja, amém, querido? Amém? Você acredita que isso é igreja? Amém, querido? A pergunta que eu quero fazer, essa pergunta aqui é uma pergunta para gerar despertamento, ela não é para gerar confronto, tá, querido? Porque é para gerar despertamento, não é confronto. Meu papel nesse momento não é esse. A questão é, e se a volta de Jesus fosse agora, enquanto eu estou pregando, agora, pum! Ninguém sabe o dia nem a hora, então pode ser a qualquer hora, inclusive agora. Você estaria pronto? Não precisa me perguntar, não levantar a mão, não precisa balançar a cabeça. Em você, dentro de você, no seu interior, você tem essa convicção de que se fosse agora, você estaria pronto para subir como noivo? Essa pergunta, querido, é uma das perguntas mais importantes e mais poderosas que você mesmo pode responder. Eu não tenho como responder isso para você. E, na verdade, até mesmo você precisa avaliar para você mesmo. A pergunta é, e se fosse agora? Puf! Acabou o culto, acabou não, parou o culto, né? No meio do culto, pastor pregando, puf! A questão é, você estaria pronto para subir agora? Ou você estaria vivendo uma condição onde, ainda que num ambiente de religiosidade, num ambiente de culto, num ambiente de pregação, de louvor, de música, de ofertório, essa coisa toda, diante do Senhor, por aquilo que você vive no seu oculto, que ninguém tem como tomar conta, até porque ninguém vai dar conta, então não tem que tomar conta, só você que vai dar conta. Eu e você ouviríamos o quê? Como um texto que fala na palavra. A gente ouviria, apartai-vos maldito, porque na verdade os capítulos, tanto antes quanto esse daqui, estão falando sobre isso, a separação que vai ter, que quando chegar esse tempo, né, da volta de Jesus, Jesus vai separar do seu lado direito as ovelhas e do seu lado esquerdo o bode. Os da direita das ovelhas, ele vai falar assim, sejam benditos, tem muito prazer, a casa está pronta, vem, né, já é, tamo junto.
E para os do lado esquerdo, vocês vão ser lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala, num lugar preparado para o diabo e seus anjos. E, como diz Mateus 7, está falando, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço, porque você pratica iniquidade. Aí você pode, de repente, pensar, nossa, pastor, você está muito terrorista hoje. Não, querido, quem falou isso foi Jesus. Eu estou dizendo que Jesus disse. Se eu estou parecendo hoje terrorista, há 2000 anos atrás Jesus já era um psicopata, então já era um terrorista. Foi ele quem falou. Eu estou replicando porque nós precisamos multiplicar nossa atenção em como vai a nossa vida hoje. Se fosse nesse momento, instantaneamente agora, de que lado nós estaríamos? Nós estaríamos do lado direito. Porque ele vê e aprova a nossa vida no oculto, porque o ambiente mais fácil para a gente ser crente, querido, é o ambiente do culto, da igreja. É um ambiente que tem uma música gostosa, um instrumental agradável, um ministério de louvor poderoso. Amém, querido? Amém? Você pode dar uma glória a Deus pelo ministério de louvor aí, querido? Amém? Você vê isso, você crê. Amém? Os que participaram, né, no ministério aqui de louvor, as crianças poderosas em Deus. Então não tem como, esse ambiente é um ambiente maneiro, fácil, né? A gente cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, ô glória, aleluia. A gente levanta a mão na hora do louvor, a gente se emociona, aleluia. Agora o que vai nos dar o passaporte, a credencial é a nossa vida no oculto. Tem a ver com o nosso dia a dia, principalmente quando não tem ninguém nos vendo. É o que vai nos credenciar se a gente vai estar do lado direito, do lado das ovelhas ou do lado esquerdo. Ou até mesmo, se fosse agora, se nós vamos subir junto com ele, ou se a gente vai ficar aqui para poder passar o sufoco da grande tribulação e a manifestação do anticristo. Quem vive uma vida sem pensar sobre isso, vive uma vida sem sentido. Porém, quem vive um estilo de vida estando pronto para isso acontecer a qualquer momento, a coisa mais linda, querido, aqui vai a minha sugestão, aqui vai a minha direção, aqui vai aquilo que eu tenho me dedicado para viver nos últimos anos, é estar pronto a qualquer momento. Querido, a gente lida contra o pecado e a carne o tempo todo. Quanto mais nós fortalecemos o nosso espírito, mais a nossa carne fica abatida, fica mortificada, a palavra é essa, amortecida ou mortificada, mais forte nós somos e mais pronto estaremos. Quando nós decidimos viver um estilo de vida dia após dia, isso é relevante, esse assunto é um assunto que toma conta da nossa atenção, não é viver desesperado, ai, e se Jesus voltar agora, ai meu Deus do céu, será que eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu quero ir, Deus, eu quero ir. Não. Querido, existe uma coisa linda que existe dentro da gente, que uma vez que nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, reconhecemos que Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, vencendo a morte e o diabo, para nos dar a vida eterna, e nós aceitamos que Ele seja o Senhor, aceitamos o sacrifício dEle, nós passamos a ter o potencial de ter o Espírito Santo morando dentro da gente. E o Espírito Santo morando dentro da gente, Ele vai nos dando direções. É como um guia. Ele vai nos dizendo que a gente precisa mudar, transformar, e aperfeiçoando. Ele vai mostrando para a gente o que a gente precisa parar de fazer, ele vai mostrando para a gente o que a gente precisa passar a fazer. Então a gente precisa viver em crise. Se Jesus está voltando, ai meu Deus do céu, e agora? O pastor falou aquele negócio, aí o Ronan falou aquele negócio, eu estou ficando preocupado. Não é preocupado. A preocupação é má administração das suas emoções. É você tornar esse assunto relevante para você fazer um escaneamento na sua vida todo dia. De tempo em tempo, durante o dia, você se avaliar junto com o Espírito Santo e falar assim, Espírito Santo, vamos fazer um check-up, vamos fazer um scanner, vamos fazer um escaneamento na minha vida, nos meus dias, vamos fazer um escaneamento no que sai da minha boca, se o que sai da minha boca me credencia para estar no céu ou não, no que eu tenho falado, no que eu tenho pensado, no que eu tenho nutrido no meu coração. Se o meu coração é um coração perdoador ou não. Só pode me ajudar, Espírito Santo, a me mostrar se eu estou no caminho certo ou não. O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso passar a fazer?
para eu estar aprovado, para eu estar junto, pronto. Quando nós fazemos isso durante o dia, no decorrer dos nossos dias, o Espírito Santo começa a mostrar, olha, você precisa melhorar isso aqui. Você está demorando muito para fazer aquilo que eu já te falei para você fazer, coloca isso aqui em prática. Não tem aquele negócio que eu já falei contigo, começa a aplicar, começa a colocar em prática. Não tem aquela ideia, aquilo não é uma ideia, aquilo é um ministério que eu já te mostrei. Não tem aquele sentimento que você teve de fazer alguma coisa, fui eu que falei, começa a fazer. E isso, querido, vai credenciando cada vez mais, cada vez mais. Peraí, deixa eu fazer uma correção, porque eu não tenho compromisso com erro. Peraí. A salvação não está vinculada a nós estabelecermos aquilo que é ministério ou não. Amém, queridos? Amém? A salvação é para todo aquele que crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vai fazer mais sentido a nossa vida aqui na terra quando nós estivermos atuando na obra do Senhor. Amém? Então, eu estou corrigindo o que eu tinha falado. Não nos credencia para o céu os ministérios que vamos atuar aqui na terra. Nós viveremos melhor em fazendo e nós teremos galardões diferenciados. Nós vamos ter mais galardão no céu quando trabalhamos mais para o Senhor aqui. Mas não está vinculado à nossa salvação. Voltando. Quando nós pedimos o Espírito Santo, ele nos mostra o pecado que a gente ainda está com aquela relaçãozinha. No oculto, no escondido, que às vezes a gente não está nem dando conta. E isso sim vai nos afastar. Porque se nós não confessarmos esse pecado e não deixarmos, no céu não vai entrar um pecador na condição de pecado. No céu vai entrar aquele que era pecador, que confessou, aceitou o sacrifício de Jesus na cruz e abriu mão desse pecado. Amém, queridos? Então, para essa hora, querido, para esse momento, eu preciso te chamar para essa realidade. Eu preciso te propor, eu estou aqui para te propor, que esse assunto seja o assunto mais importante da sua vida. Mais importante do que seu casamento, mais importante do que o futuro do seu filho, mais importante do que o futuro dos seus negócios, mais importante do que quando que essa temporada de pandemia vai acabar, não vai acabar, e isso e aquilo, mais importante, querido. Sabe por quê? Porque tudo isso vai ficar aí. Tudo vai ficar, tudo que é material vai ficar. O futuro do nosso filho vai ser maravilhoso se nós somos guiados pelo Espírito Santo. O restabelecimento dos nossos negócios, quando estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, nós vamos prosperar. Amém, querido? Amém? Amém? Nós vamos prosperar, guiados pelo Espírito Santo. Eu estou propondo que esse assunto seja o assunto mais importante da sua vida. Não por desespero, mas para você avaliar todos os dias da sua vida se você está pronto para subir agora. Se você está pronto para subir agora. E hoje, querido, é o dia de você fazer esse escaneamento. Hoje é o dia de você fazer esse escaneamento. Como vai a sua vida hoje? Eu não vou prolongar muito, querido, essa pregação. Essa pregação, eu inclusive falei com a minha esposa hoje, que ia ser muito objetivo. Sabe por quê? Porque não tem muito o que falar. Principalmente para a maioria de vocês que já conhecem o Evangelho. Não tem muito mais o que falar. Sobre o assunto eu posso falar muitas e muitas horas, posso pregar uma série de pregações sobre isso. Mas hoje eu coloquei no meu coração que eu queria ser objetivo. Porque tem a ver com como vai a sua vida hoje. Porque se Jesus voltar hoje e você não estiver pronto, não estiver pronta, para imaginar, irmão, a gente ter conhecido o plano da salvação em Cristo Jesus lá na cruz. Ter conhecimento de que Ele morreu na cruz para me perdoar, me salvar, mudar minha história, apagar o meu passado e me dar acesso a viver uma vida aqui na terra que vale a pena ser vivida e me dar vida eterna no céu. E automaticamente, quando eu entendo tudo isso, eu também entendo que eu tenho um chamado a cumprir aqui na terra, eu tenho uma missão a cumprir aqui na terra, não é só a minha vida. Eu começo a entender agora que uma vez que eu fui aceito pelo Senhor, fui resgatado, eu também tenho uma missão a cumprir aqui na terra. Eu tenho algumas coisas para resolver, eu tenho vidas para alcançar, eu tenho pessoas para tocar e impactar, através dos dons e talentos que Ele já colocou em mim. Através dos dons e talentos que Ele já colocou em você, cada um de um jeito, e somos complementares, não tem ninguém melhor do que ninguém. Agora, você já imaginou, eu e você, a gente saber de tudo isso, do plano da salvação, do chamado que nós temos em Deus aqui na terra,
e por uma distração, Jesus voltar e eu não subir com ele? Eu prefiro tratar o assunto da volta de Jesus como o mais importante, porque a gente também pode pensar no dia da nossa morte. Se a gente está pronto para morrer, mesmo não sendo Jesus voltando. A gente morrer agora, a qualquer momento. Inclusive um mal súbito que não dê tempo, querido, de pedir perdão, daquela coisa que a pessoa fica doente, vai para um leito de hospital, lá ela tem tempo de se reconciliar, lá tem tempo de ser visitada por alguém e falar, volta para Jesus agora, volta para Jesus agora. Nem sempre dá tempo de fazer isso. Então não preciso, querido, eu não quero correr o risco de ter que contar com essa misericórdia de Deus, de que eu vou morrer assim. Pode ser que eu morra de um mal súbito e puf, também acabou. Então quando a gente também pensa na volta de Jesus como qualquer dia, e o dia da minha morte, se for antes de Jesus voltar, Jesus voltou para mim, porque eu vou encontrar com ele. Então eu quero te convidar, querido, em nome de Jesus. Essa conversa é uma conversa que, essa pregação, um tipo de pregação que nem sempre dá muitas razões para dar glória a Deus na hora do culto, né? Muito aleluia, glória a Deus. Mas deveria, porque se eu e você entendemos que estamos prontos, a gente está pronto para poder para a volta de Jesus ser a qualquer momento, então a gente pode ficar feliz e celebrar com isso. Amém, querido? Então eu quero, de fato, orar junto com você sobre isso. E se fosse agora? Você estaria pronto? Ou não estaria pronto? Até a dúvida, querido, você precisa considerar. Se você tem dúvida se você estaria pronto ou não, você precisa considerar. Porque o Espírito Santo ele nos convence se nós estamos prontos ou não. Se existe dúvida, você precisa também reconsiderar. Você pode se colocar de pé um instante, que eu quero orar junto com vocês? Por favor. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. Gostaria que você, nesse momento, pensasse sobre isso. Na verdade, o Espírito Santo já vem tocando no seu coração, desde que o assunto foi proposto. Eu quero que você pense, como vai a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? No seu coração você se sente aprovado, aprovada? Ou você está em dúvida sobre esse assunto? Se você não se sente aprovado ou aprovada, se você está em dúvida sobre isso, quero te dar a oportunidade de a gente orar sobre isso. Para que realmente você esteja completamente lançado nas mãos do Senhor, reconhecendo e fazendo dele o seu Senhor, o seu Salvador, para que você esteja pronto para qualquer momento. Qualquer momento. Dia após dia. Eu quero realmente ministrar, querido, ao seu coração essa paz que só pode ter aquele que já está vivendo na presença do Senhor. O discernimento, a sabedoria, a certeza da salvação só pode ter aquele que já está sendo convencido pelo Espírito Santo que isso já é uma realidade. Avalie-se a si mesmo, fale com o Espírito Santo aí agora. Fale com o Espírito Santo, apresentando sua vida diante dele. Ou se você está em dúvida, peça ao Senhor para te mostrar nesse momento aonde você, qual o pecado que você ainda está vinculado ou vinculada e de repente você não estava dando conta. Essa noite é uma noite de você realmente se encontrar com essa verdade. Peça ao Espírito Santo aí agora. Fala, Espírito Santo, me mostre se eu tenho algum pecado oculto.
Me mostra, Espírito Santo, se tem algo ainda que eu estou fazendo, que está corrompendo a minha relação contigo. Essa é a convicção mais poderosa de todas que você pode ter na sua vida. Esse assunto é o assunto mais importante de todos. É a volta de Jesus, é a sua salvação, é a sua aprovação ou rejeição diante do Senhor. E Deus te trouxe aqui exatamente para você estar aprovado, aprovada diante dele. Aleluia, aleluia. Ele não te trouxe aqui porque ele está te rejeitando. Ele te trouxe aqui porque ele quer realmente te receber, te envolver. Ele está te atraindo, como a palavra diz, com laços de amor, com cordas de amor. Você veio aqui para isso, você veio aqui para ter essa total convicção e para passar a ter um estilo de vida tratando esse assunto como o mais importante da sua vida. Os outros assuntos, todos os outros, você terá a direção de Deus para conduzir. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. Eu profetizo que o seu casamento será melhor por causa disso. Sua vida financeira será melhor. Suas emoções, aleluia, suas emoções serão melhores. A depressão não será uma realidade na sua vida. O estresse não será. A ansiedade não será. Eu profetizo, em nome de Jesus, você não terá mais crises, síndromes, quando você estiver realmente sendo guiado, liderado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu profetizo porque eu creio nisso. O Espírito Santo está me impulsionando a profetizar, a declarar sobre a sua vida que você será livre, livre de verdade e de vez. Aleluia! Livre de verdade e de uma vez por todas, porque foi para a liberdade que o Cristo te libertou. A palavra nos garante isso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e não foi para a liberdade para vivermos livres para pecar, não, é para vivermos uma vida livre do pecado e do peso do pecado por causa da salvação em Cristo Jesus. Amém. Foi para isso que o Cristo te libertou, foi para você ser livre de verdade e de uma vez por todas. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, foi para te salvar, te perdoar, te dar vida eterna e você poder ir para o céu, irmos para o céu, quer seja juntos no arrebatamento, quando ele vai levar a igreja perfeita, a igreja pronta, ou no dia da nossa morte. Eu declaro em nome de Jesus que hoje é um dia de transformações na sua mente. Em nome de Jesus, quer você já tenha essa convicção ou não, eu profetizo que esse assunto vai ser relevante para você, como sendo o assunto mais importante da sua vida, porque você vai ser mais amigo do Espírito Santo por causa disso, você vai se relacionar mais com Deus, com a sua vontade, com a sua verdade, que é a Bíblia, e quanto mais você conhecer a Bíblia, mais livre, mais liberto de várias áreas você será, em nome de Jesus. Quanto mais nós conhecemos a verdade, mais livre nós somos de nós mesmos, inclusive. Nós somos transformados de glória em glória, nós somos transformados por causa do poder da palavra do Senhor. Eu quero te dar essa oportunidade que nessa noite você se encontrar com esse nível de aprovação, com esse nível de relacionamento com Deus. Um relacionamento onde você, de fato, já está pronto, não por causa da sua dignidade ou por quão tão bom ou boa você é, mas sim por tão perdoado que você foi na cruz e você aceitando esse sacrifício, permitindo que Jesus seja o seu Senhor, você estará pronto. E eu quero te dar a oportunidade, se você quer voltar para Jesus, refazer sua aliança para Jesus, ou você quer se converter, você quer se entregar, refazendo essa aliança, essa é a sua hora. E para todos que estão ouvindo essa pregação também na internet, é para você também. Você que esfriou na fé, você que já fez parte do altar, você que já trabalhou para o Senhor, você que está me ouvindo agora, essa palavra também é para você, independente do tempo que você está me ouvindo.
É hoje, é para você também. Deus já sabia, quando essa mensagem estava sendo pregada, que tempos depois você ouviria e o Espírito Santo te convenceria. É para você também. E é para hoje, não é para amanhã. Você que já serviu ao Senhor, você que já teve um ministério próspero em almas, você que já atuou na presença do Senhor. Essa palavra é para você. É hoje. É hoje que você precisa realmente se entregar, se lançar ou voltar para a presença do Senhor. É hoje. É hoje. Nós vamos orar por isso. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode convencer corações. Só o Senhor pode tocar no coração de um homem e de uma mulher e convencer a tomar essa decisão de entregar sua vida ou devolver a sua vida nas mãos do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Eu não posso, eu só estou aqui como um porta-voz do Senhor, como um instrumento do Senhor. Eu quero agora, Pai, profetizar o Espírito Santo do Senhor, convencendo homens e mulheres, jovens e adolescentes, a fazer essa entrega ou a refazerem a aliança contigo. Porque eu sei, Deus, os sinais provam, os sinais mostram que Jesus está voltando. E nós estaremos preparados para que nós o vejamos, para que a gente possa subir em glória, como igreja, como noiva imaculada, adornada, preparada, cheio do azeite, cheio da unção, cheios do Espírito Santo, para esse grande dia, para esse dia poderoso. E eu profetizo, Pai, pessoas se convertendo, tanto hoje, aqui ao vivo, quanto depois, quando as pessoas ouvirem essa pregação. Eu profetizo porque eu creio nisso, Pai. Eu creio que o Teu Espírito Santo age, convence. E eu creio, Pai, no nome de Jesus. Eu creio, Deus, no Teu agir, no nome de Jesus, que é para hoje. É o maior milagre que uma pessoa pode experimentar. É a conversão, a reconciliação com o Senhor. E eu creio nisso no nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus.